Fala pessoal, tudo bem? Nessa videoaula a gente vai falar um pouco sobre o capacitor cilíndrico. O capacitor cilíndrico ele se caracteriza por ser formado por dois elementos condutores de formato cilíndrico e esses condutores são concêntricos, né? De maneira que a gente pode encontrar esse capacitor cilíndrico aí, por exemplo, no desenho de cabos coaxiais. Entre os condutores, a gente vai ter então um campo elétrico, e esse campo elétrico é que vai ser responsável por armazenar energia no capacitor. Então, nessa videoaula a gente vai analisar, né, vai calcular a capacitância de um capacitor cilíndrico, tudo bem? Então, vamos dar uma olhada aqui como é que a gente vai fazer, qual que vai ser a estratégia aqui para a gente calcular a capacitância de um capacitor cilíndrico. Então, eu vou desenhar aqui um arranjo, né? Vou fazer um desenho aqui tridimensional do que seria o capacitor cilíndrico. Então, estamos falando de dois condutores de formato cilíndrico. Okay. Então eu tenho este condutor externo, tenho um condutor interno aqui, ok? Então vamos terminar de desenhar aqui o condutor externo e o condutor interno está aqui. Então reparem que esses dois cilindros são concêntricos. Então o cilindro interno vai ter aqui um raio interno A, ok? Seria aqui o raio deste cilindro aqui de dentro. E o cilindro de fora, que seria uma casca condutora cilíndrica, ele vai ter um raio externo B, ok? Então, necessariamente o B é maior que A, né, para eu ter esse arranjo aqui. Bom, eu tenho que, então, nosso objetivo aqui então vai ser, a partir da definição de capacitância, que é a capacitância, vou escrever aqui, ó, a capacitância vai ser igual a carga em um dos condutores dividido pela diferença de potencial entre eles. Então, o objetivo é a gente calcular essa diferença de potencial aqui deste arranjo de condutores, escrever essa diferença de potencial em termos da carga, e a gente obtém a capacitância, fazendo a razão entre eles. Como que a gente vai determinar a diferença de potencial? Então, aqui a gente vai seguir um procedimento padrão, né? Então, o procedimento seria... Então, primeiro, a gente precisa calcular o campo elétrico na região entre os condutores. 2. Dado o campo elétrico, a gente vai partir da definição do potencial elétrico. Potencial elétrico é igual a menos a integral de E escalar dl. Né? Então, a gente vai utilizar essa expressão aqui que relaciona o campo elétrico com o potencial elétrico. Vamos fazer essa integral aqui definida, né? Partindo do condutor, de um dos condutores até o outro condutor. A gente calcula a diferença de potencial. E, finalmente, passo 3, a gente aplica a definição de capacitância, que é C igual Q sobre delta V. Ok? Então, para todos os arranjos de condutores separados por dielétrico, a gente vai fazer o mesmo processo, né? Primeiro calculo o campo elétrico entre os condutores, uma região entre os condutores carregados.
A gente calcula o potencial elétrico baseado na definição de potencial elétrico, utilizando a integral de linha. E 3, a gente aplica a definição de capacitância, né? C igual a Q sobre ΔV. Tudo bem? Então, vamos começar aqui. Para a gente calcular, então, calculando o campo elétrico entre os condutores, ou seja, eu vou calcular o campo elétrico aqui em uma região, né, com um R entre os valores de A e B, sendo R a distância entre o eixo dos cilindros e um ponto qualquer aqui entre os dois condutores. Eu vou calcular o E apenas para essa região aqui, com R entre A e B. Para a gente calcular o campo elétrico, a gente vai precisar carregar esse capacitor. Então aqui a gente vai adotar o seguinte, ó, o condutor interno, a gente vai colocar uma carga negativa. Então vamos colocar aqui. Aqui eu vou ter menos Q. E nesta casca condutora aqui cilíndrica, a gente vai aplicar mais Q. Ok? Normalmente os capacitores são carregados com a mesma quantidade de carga, porém em sinais opostos. Então este problema é o típico problema que a gente viu, né, quando a gente viu a matéria sobre lei de Gauss. É um arranjo de uma distribuição de cargas, né? Quando a gente coloca a carga aqui negativa aqui no cilindro interno, por exemplo, toda a carga vai parar aqui na superfície, né? Então, o campo elétrico dentro desse cilindro interno é zero. Esse cilindro aqui a gente vai supor que é um cilindro bastante longo, ok? É uma configuração de cargas altamente simétrica, então a gente vai utilizar a lei de Gauss para calcular o campo elétrico aqui numa região fora desse cilindro interno, ok? Então, a nossa superfície gaussiana vai ser desta maneira aqui, ó. Vai ter esse formato. Ela vai ser um cilindro nesta região aqui, ó. Esta aqui vai ser minha superfície gaussiana. Ok? Então, a gente vai utilizar aí a lei de Gauss. Vamos pegar aqui. Então, lei de Gauss. Integral de superfície de E escalar dA vai ser igual a carga interna sobre ε0. Este cálculo do fluxo ele vai ser separado em 3 superfícies aqui diferentes. A superfície de cima, que seria essa superfície circular aqui, o topo aqui do cilindro rosa. A superfície inferior, então tem a superfície superior, superfície inferior e a superfície lateral. Então vou colocar aqui. Então aqui eu tenho o cálculo do fluxo elétrico nas 3 superfícies consideradas: superfície circular superior, superfície inferior e superfície lateral. Baseado na simetria do campo elétrico nessa configuração de carga cilíndrica, a gente sabe que o campo elétrico ele é radial, né? Se pensarmos em coordenadas cilíndricas, então vai estar na direção R cilíndrico. Se o campo elétrico está na direção R e essa superfície superior e inferior estão apontadas para a direção Z nas coordenadas cilíndricas, essas duas superfícies aqui vão me dar aqui fluxo nulo, porque o E aqui é perpendicular à superfície. A superfície aqui, vamos colocar NDA.
Então aqui eu também tenho essa mesma situação. Ou seja, esses dois fluxos aqui vai ser 0. Vou colocar com outra cor aqui. 0, 0. Então só temos um fluxo para calcular. A superfície lateral ela possui a direção dela na direção radial, ou seja, o E vai ser paralelo ao NDA. Então, esta integral aqui de superfície vai se transformar numa integral tradicional. Temos aqui o campo elétrico a uma dada distância do eixo, ele vai ser constante devido à simetria do problema. O campo elétrico vai sair. Temos simplesmente a integral de dA. A integral de dA, no caso, vai ser justamente a área da superfície lateral. Então, a gente tem E. A área da superfície lateral do cilindro é o comprimento da base vezes a altura do cilindro. Esse fluxo aqui, de acordo com a lei de Gauss, tem que ser carga interna. Vou colocar aqui a carga menos Q sobre ε0. Então, o campo elétrico o campo elétrico nessa região entre os raios A e B vai ser, a gente já pode colocar o resultado aqui. Vai ser igual a menos Q sobre 2π ε0 RL. A direção do campo elétrico vai ser a direção radial. E este campo elétrico, então, está escrito em termos da carga. Dependendo do tamanho do cilindro que eu pegar, né, da quantidade de cilindro que eu tiver no meu capacitor, eu tenho uma carga diferente. Então, este aqui é o campo elétrico. Então, fizemos aqui essa parte aqui, né? Essa parte foi feita. Agora, a gente vai ter que calcular a diferença de potencial. Então, calculando a dTp entre os condutores, a gente tem o seguinte, que a diferença de potencial, ΔV, vai ser igual ao potencial elétrico em B menos o potencial elétrico em A, considerando aqui, né, que o zero do potencial elétrico encontra-se a um ponto muito distante do eixo dos cilindros. Isso vai ser igual a menos a integral de A até B do campo elétrico E escalar dl. Este caminho de integração aqui, a gente vai pegar o caminho de integração apenas na direção R. Uma vez que o campo elétrico está apenas na direção R, a gente vai pegar o caminho na direção R. Esse produto escalar aqui vai me dar 1. Né? Eles são versores paralelos. E eu vou ter uma integral simples, né? Uma integral ordinária para resolver, em vez de uma integral de linha. Então, aqui a gente vai ter o seguinte. Menos integral do campo elétrico, menos Q, sobre 2π ε0 RL dr. Os sinais vão cancelar. A gente vai ter o ΔV. Vou tirar todas as constantes para fora. Q sobre 2π ε0 L integral
dr sobre r calculados entre A e B. Essa integral aqui vai me dar o logaritmo natural. Então, a gente tem o seguinte, que é sobre 2π epsilon 0L ln de B menos ln de A. Né? Podemos escrever desta maneira aqui também. Ok, então esta aqui é a expressão para a diferença de potencial entre os dois condutores carregados. Finalmente, a gente vai aplicar a definição de capacitância. Então, cálculo da capacitância. C é igual a Q sobre ΔV. E nós temos nosso resultado, 2π epsilon 0 L sobre ln de B por A. Esse é o resultado. O que acontece se a gente coloca um material de elétrico entre os condutores? Né? Então, vamos voltar aqui para o nosso desenho aqui do capacitor. Né? Se eu preencho o espaço entre os condutores com material dielétrico, a gente já viu na nossa aula sobre capacitores, na nossa aula introdutória sobre capacitores, que o efeito de um material dielétrico aqui entre os condutores de um capacitor vai fazer com que a capacitância desse capacitor aumente. Isso acontece por causa do efeito de polarização do material. Então, a nossa expressão, incluindo o material dielétrico entre os condutores, a gente tem simplesmente que a capacitância vai ser igual a 2π epsilon 0 epsilon r L sobre logaritmo de B sobre A, onde o epsilon r é a permissividade relativa do material. Esse valor epsilon r é uma constante adimensional e estritamente maior que 1. Então, o efeito de colocar um material num capacitor é justamente aumentar a capacitância desse capacitor. Então, vamos resolver um problema aqui do livro do Halliday. Né? A gente pega o volume 3 do Halliday, capítulo 25. E vou resolver aqui o problema 41. É um problema muito simples, apenas para aplicação destas expressões aqui. Dessa expressão aqui para a capacitância. Então, o problema 41 fala que um cabo coaxial usado em uma linha de transmissão tem um raio interno de 0,1 milímetros e um raio externo de 0,6 milímetros. Calcule a capacitância por metro do cabo, supondo que o espaço entre os condutores seja preenchido com poliestireno. Então, para resolver esse problema, né, então a solução, a gente vai utilizar esta expressão aqui. Ok? E a gente vai pegar os dados do problema baseado no enunciado. Então, o raio interno, que seria o valor de A, é igual a 0,1 milímetros. Vamos colocar já aqui, convertendo para o sistema internacional. Então, aqui, 0,1 milímetros vai ser igual a 10 a menos 4 metros. O raio externo, que seria a casca condutora externa que envolve o cabo coaxial, vai ser igual
0,6 milímetros. Ele está pedindo a capacitância por metro, então o comprimento deste capacitor aí vai ser 1 metro. E nós temos que determinar também, né, a gente vai ter que pesquisar a permissividade relativa do material entre os condutores, que no caso seria o εr do poliestireno. Consultando a tabela, a gente tem que a permissividade relativa do poliestireno é igual a 2,6. Substituindo os valores, a gente tem o seguinte, que a capacitância é igual a π vezes ε0, 8,854 vezes 10 a menos 12, vezes a permissividade relativa do poliestireno, 2,6, vezes 1 metro de cabo coaxial, isso divididos por ln de 6/10 a menos 4, dividido por 10 a menos 4. Que nos dá o resultado de 80,7 picofarad. Então, pessoal, era isso que eu queria falar para vocês na aula de hoje. Muito obrigado pela atenção e nos vemos na próxima aula.